Você já ouviu falar sobre a doença de Parkinson? Em 11 de abril de 1817, um cirurgião inglês publicou um ensaio sobre uma doença chamada de paralisia agitante. O nome do cirurgião que publicou esse ensaio é James Parkinson. A doença de Parkinson se enquadra entre as doenças neurodegenerativas que não possuem cura, comum em pessoas acima dos 65 anos, mas não exclusivas dessa idade. Hoje nós trazemos para vocês uma entrevista com a Denise e o Onacir, dois pacientes de Parkinson que trarão a experiência deles com a doença para vocês. Eu me chamo William Gabriel Camargo Molari, sou estudante da Universidade Tecnológica Federal do Paraná e estou aqui fazendo uma entrevista para o projeto Estímulo. Olá, boa tarde. Meu nome é Denise. Eu tenho 63 anos. Convivo com o Parkinson há 10 anos. Eu era dentista, eu trabalhava como dentista e tinha bastante paciente, assim, atendia bastante gente. E com o tempo eu fui notando que depois que eu já tinha uns. Começou, eu tinha 52 anos, 53. Daí eu comecei a notar que quando eu ia fazer o prontuário, assinar o prontuário, descrever o prontuário dos meus pacientes no consultório, a letra começou a ficar menorzinha e muito feia, sabe? Bem pequenininha assim e feia. Eu sentia muita dor nos músculos da perna, do braço, e, e a minha postura para atender o paciente na cadeira, que era uma postura boa, começou a ficar meio torta, assim, sabe? E eu sentia aquela rigidez no braço, mas ele não me, assim, não era isso que me incomodava. Aí eu fui no médico, tudo, essas consultas de rotina que a mulherada faz, né, sempre com clínico geral, para ver se está tudo bem, que é costume de mulher, né? Daí eu comecei a pesquisar, falei para o médico que eu tinha isso, ele falou assim para mim: ah, então isso daí pode ser esclerose lateral amiotrófica. Eu falei: ah, meu Deus, não tenho nada, não tem problema, tá, não tenho mais nada, né? Fiquei já preocupada. Mas, como eu não aceitei que era isso, porque eu já tinha pesquisado no Dr. Google, sabe? Daí no Google falava sobre Parkinson, micrografia com Parkinson. Bom, daí passou um ano lá, eu voltei no médico para fazer outra revisão e comentei de novo com ele. Ele falou: ah, isso aí deve ser Parkinson. Daí ele falou no Parkinson, sabe? E eu fazia tratamento para tremor essencial, eu tremia um pouco. Então, tremor essencial é uma outra situação diferente do Parkinson. E daí eu comecei a fazer um tratamento para tremor essencial e começou a não funcionar. Aí o médico me deu o remédio para Parkinson e funcionou, sabe? Então, o diagnóstico no Parkinson ele é feito através de um diagnóstico clínico, não tem nenhum exame de sangue, de imagem que você faça, tipo uma radiografia, alguma coisa, que mostre que você tem o Parkinson. E como que a sua família lida com o Parkinson? Como que é para sua família toda essa trajetória de descobrimento do Parkinson e o jeito que o Parkinson interfere na sua vida? Eles te apoiam, eles te ajudam? Como é que é? Conta um pouquinho pra gente. Todo mundo me apoia e me ajuda, sabe? É assim, tem aquela coisa de mãe que fica com pena da gente, né? Que sempre tem, eles dizem que preferem que eles tivessem, mas a gente prefere que a gente seja a própria portadora, entendeu? Você não quer que ninguém da tua família tenha. E como o Parkinson foi impossibilitada de exercer a profissão. Mas Uhum. agora, com todo esse tempo, esse tratamento, você achou um novo significado para sua vida? O Parkinson foi o fim para você ou você achou outras coisas? Ou a própria Tá só. odontologia que ainda é sua vocação e você consegue de alguma maneira exercer? Não, na verdade, eu já tinha tempo de serviço para me aposentar. Então, quando eu vi que estava começando a piorar assim um pouco, eu fui terminando, porque eu fazia ortodontia, aparelho. E daí eu fui terminando os pacientes que eu estava tratando e não fui pegando novos.
O que eu gosto de fazer agora, que é como hobby, eu gosto de costurar, sabe? Então eu faço umas coisinhas assim, quer dizer, depois que a minha neta nasceu, eu tenho uma neta de 6 anos, eu comecei a fazer as coisas para ela. Então eu fazia crochê daqueles bonequinhos de amigurumi, faço costura, faço bolsa, faço não sei o quê, sabe? Só assim para ela e para mim e para quem está por perto, assim, quando precisa de alguma coisa eu faço. Eu gosto de fazer isso. Meu nome é Onacir, eu tenho 53 anos, sou economista de formação, também sou formado em letras em inglês, tenho pós em gestão de pessoas, gestão empresarial e também psicologia. Tenho uma experiência profissional de 32 anos, sendo 12 anos em cargos de liderança. Atualmente estou aposentado desde 2019 devido à doença de Parkinson. E me conta um pouquinho, como que foi isso? Como que o Parkinson entrou na sua vida? Então, foi em 2014, há 8 anos. Começou tudo com um tremor na mão direita, que a princípio os médicos acreditaram tratar-se de tremor essencial. Esse tremor foi evoluindo, passou também para o lado esquerdo e começaram a surgir os outros sintomas, como a rigidez, a lentidão, a discinesia, que são os movimentos involuntários, também a dificuldade para caminhar, a dificuldade para a deglutição, a fala também ficou bastante abafada. Foi um conjunto de sinais assim que foi praticamente me travando. E depois levou ao diagnóstico de doença de Parkinson. E eu tenho histórico familiar, que eu tenho um tio e uma irmã mais velha que também tem Parkinson. Como é viver com a doença de Parkinson? Como é para você, com todo o seu histórico, hoje ter a doença de Parkinson? Olha, é um processo lento, um processo difícil, e na prática, assim, acho que para todos os portadores de Parkinson funciona da seguinte maneira: nós temos os momentos que nós chamamos de on, que é o momento quando o remédio faz efeito e você fica numa melhor condição, e tem os momentos off, que é quando você sente todos os sintomas, né, eles se manifestam mais. Então, o dia se divide assim, pelo menos 3 grandes momentos off. Então, cerca de 5 a 8 horas, dependendo do dia, você fica com sintomas e impede de fazer algumas atividades, ele gera algumas limitações, principalmente movimentos que requerem sintonia fina, por exemplo, se alimentar, levar uma xícara com um copo de água ou café à boca, digitar no computador, digitar no celular, escrever, fazer assinatura, enfim, até mesmo pegar uma folha, sacar dinheiro, colocar no cartão, no caixa eletrônico. Então, com o tempo, a gente vai percebendo esses momentos e a gente procura ficar em repouso nesses momentos ou não fazer nada nesses horários. Mas, às vezes, é um pouquinho complicado, porque, de repente, você tem um evento, tem, por exemplo, um casamento, né? Você vai ter uma recepção, você vai ter um jantar de amigos. Então, são situações que a gente precisa avaliar para poder participar, porque você não tem certeza se naquele momento você vai estar on ou off. Ele não existe um padrão. E como que foi essa aceitação da doença de Parkinson para você e para sua família? Olha, William, no começo, para mim, foi bastante difícil, porque eu vivia o melhor momento da minha vida, em todos os sentidos, casamento, profissional, financeiro. Eu era atleta, corredor, estava num momento bom de me tornar ultramaratonista, estava viajando, conhecendo o mundo. Então, a doença, assim, a princípio, foi um choque. Mas não tem uma outra opção, né? A gente precisa aprender a conviver com ela, aceitar para passar a conviver e ver que também existe vida após o Parkinson. Já para a minha família, eu acho que até hoje eles ainda não aceitaram muito bem. Então, eu vejo que eles têm reação de choque muitas vezes, talvez porque eles não me veem em todo momento. Então, meus pais, por exemplo, quando eles me veem, meus irmãos, eles ficam um pouco chocados quando vê eu tremendo, quando eu não consigo fazer uma coisa. Houve alguma situação de preconceito que o senhor vivenciou que gostaria de falar para gente? Eu acho assim, o preconceito ele é um desconhecimento das pessoas acerca da doença de Parkinson, né? Os mais gerais, assim, nós somos confundidos com pessoas às vezes que estão bêbadas por causa do jeito de andar, do jeito de falar enrolado,
ou às vezes, quando a gente está tremendo muito, eles acham que nós estamos com abstenção de drogas ou estamos muito nervosos. Então, tem várias situações, por exemplo, se entrar num shopping ou no mercado e o segurança ficar te seguindo, você ir numa loja, a pessoa ficar desconfiada que você vai estar planejando fazer alguma coisa, pessoas ficam te olhando, as crianças mesmo, elas ficam assustadas, não compreendem. Mas, assim, eu tenho encontrado muito mais pessoas dispostas a ajudar, preocupadas em acolher, ver se a gente precisa de alguma coisa, do que no sentido de preconceito mesmo. E eu acho que a informação é o melhor caminho para a gente diminuir isso. Tem alguma coisa que você queira dizer para os alunos? É assim, dizer que a doença de Parkinson, ela é uma doença como outras doenças que são bastante severas, né? Que a pessoa ela não tem cura, é uma doença progressiva, mas que como ela não tem cura, também ninguém morre por causa da doença de Parkinson. Então a gente precisa passar por esse processo de aceitação e aprender a conviver com ela. Então eu me considero um ativista da doença, porque depois de ter a doença, eu continuei correndo, fazendo maratonas, eu me tornei escritor, publiquei um livro contando a minha história e reverti esse livro para um projeto voluntário para a causa do Parkinson. Eu faço trabalhos voluntários quando eu posso, participo da Associação de Parkinson, roda de conversa, dou mentoria também para pessoas deficientes visuais. Então, a gente tem maneiras de se sentir útil, né? E o que eu digo, se principal, é as pessoas buscarem conhecimento e buscar se socializar mesmo, buscar conhecer e entender que nem sempre é fácil. Mesmo eu que me considero que lido bem com a doença, tenho uma certa qualidade de vida, tem os dias difíceis também. Assim como todos. Quem não tem doença também passa por esses dias.